Fala, rapaziada, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia. Semana passada a gente terminou falando do período pré-socrático, que são os filósofos da natureza. A gente conversou dando definição do que é physis, falando o que é o logos, arqué, e a gente terminou dizendo a ideia de causa e efeito. E a gente conversou dizendo isso, né? Que esse período pré-socrático ou período cosmológico, nesse momento a filosofia ela vai se ocupar fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações na natureza. A busca por uma arqué, lembram disso? Onde a busca de um elemento fundamental que explica ou que vai dar origem de todas as coisas, fugindo da ideia mitológica e começando então a pensar na própria natureza. Então a gente vê que a filosofia pré-socrática ela se desenvolve em cidades como a Jônia, na Ásia Menor, em Mileto, em Éfeso, nas cidades da Magna Grécia, enfim, a filosofia começa a nascer nesse período e nesses lugares, né? E a gente viu lá que você tem alguns pensadores, por exemplo, Tales de Mileto, ele vai dizer que tudo vem da água, a arqué é a água. O Anaxímenes vai dizer que é ar ou frio. O Anaximandro já vai imaginar que é o ilimitado. O Heráclito de Éfeso é o fogo. Pitágoras o número, como estrutura e relação proporcional entre os elementos que compõem as coisas. Você tem o Empédocles, que vai dizer que é o úmido, o seco, o quente e frio. O Anaxágoras, as sementes que contêm os elementos de todas as coisas. E por último, que a gente viu que é a escola atomista, o Leucipo e o Demócrito, que vai falar que são átomos, que é a parte menor não divisível, que é a origem de todas as coisas. É a busca, porque a gente estava dizendo então, da arqué. Essa é uma explicação racional e sistemática sobre origem, ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte, de modo que, ao explicar a natureza, a filosofia também explica a origem e as mudanças dos seres humanos. E aí vocês lembram também que a gente conversou que uma das coisas que intrigava essas pessoas eram as modificações, a multiplicidade que a natureza apresenta. Então a busca do princípio natural, eterno, imperecível, imortal, gerador de todos os seres. Então a cosmologia ela não admite a criação do mundo a partir do nada. Ela afirma que a geração de todas as coisas por um princípio natural, de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Então esse princípio é uma natureza primordial que a gente chama de physis, que é o fazer surgir, fazer brotar, que é o elemento inicial de todas as coisas. Então essa physis é a natureza tomada em sua totalidade. A natureza entendida como princípio e causa primordial da existência e das transformações das causas naturais. E entendida como um conjunto ordenado e organizado de todos os seres naturais ou físicos. Então a cosmologia ela vai pensar na natureza como elemento inicial, primordial de todas as coisas. Essa é a característica principal da cosmologia ou dos filósofos da natureza. Então, embora a physis ela seja imperecível, ela não perece, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo. Então, a physis é imortal e as coisas são mortais. Então, os seres físicos são mortais, mutáveis e em contínua transformação. Mudam a qualidade ou a quantidade. Mas o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. A gente vai dizer então que o movimento das coisas, lembra que a gente falou sobre isso, né? Que observava esses movimentos, a mutualidade, a mutalidade, as modificações. Então o movimento das coisas e do mundo, a gente vai falar que é um devir. É essa palavra aqui. Às vezes é um devir. A ideia do devir é a passagem contínua de uma coisa a seu estado contrário. E essa passagem ela não é caótica.
Ela obedece sempre leis determinadas pela physis ou pelo princípio fundamental do mundo. Imagine então a água, por exemplo, quando você coloca ela no fogo, essa água entra em ebulição a 100 graus centígrados, ela deixa de estar no estado líquido, vai para o estado gasoso e aí acontece essa mudança, contudo ela obedece leis determinadas pela physis, pela própria natureza. Então esse é o princípio fundamental de todo mundo, ok? Agora a gente vai começar a entrar no período clássico. O período clássico, que a gente vai chamar aqui é o período socrático ou antropológico. Essa é a nossa ideia agora. Então, com o surgimento da democracia, que afirmava a igualdade de todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos participar diretamente do governo da cidade, da polis, como consequência, a democracia, sendo direta e não por eleição de representantes, como é no nosso país, garantia a todos a participação no governo e os que dele participavam tinham o direito de exprimir, discutir e defender em público as suas opiniões sobre as cidades sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Então surge assim a figura política do cidadão. Com essa movimento e surgimento da democracia, antes da instituição, as cidades eram dominadas pelas famílias aristocráticas. Como a gente disse lá atrás, como o teatro começa a manifestar essas mudanças de pensamento, porque os valores originais das famílias aristocráticas começaram a decair e dessas senhoras de terra e dos poderes militares. Então eles elaboram então a educação baseadas antes nos poetas, no Homero, no Hesíodo. Agora a gente começa o nascimento da polis e um novo jeito de se relacionar. Então, com o surgimento e a instituição da democracia, começa a surgir novos olhares e a filosofia então começa a se preocupar, o pensamento começa a se preocupar então em olhar não só a natureza, mas olhar também o homem, olhar as transformações que esse homem vai tendo e os novos comportamentos que ele precisa tomar. Um grupo importante que surge nesse momento, de transformações são os sofistas. Os sofistas. Então, os sofistas era para que fosse dado aos jovens uma educação que substituísse a educação antiga dos poetas. Surgiram os sofistas, que são os primeiros filósofos do período pré-socrático. Então, os sofistas mais importantes que a gente vai poder dizer são Protágoras, Górgias, Isócrates. Então, os sofistas diziam que os ensinos dos cosmologistas, dos filósofos da natureza, estavam repletos de erros e contradições e que não tinham utilidade para a vida da polis. Então, apresentavam-se como mestres da oratória ou da retórica, afirmando ser possível ensinar aos jovens tal arte para que fossem bons cidadãos. Então, a ideia dos sofistas era a ideia do diálogo, da conversa. Por exemplo, um sofisma, ele tem premissas verdadeiras. Os sofismas, ele tem premissas verdadeiras que nem sempre chegam a conclusões verdadeiras. Por exemplo, um sofisma. Um sofisma é assim, uma premissa verdadeira é Sócrates é homem. Primeira premissa. Segunda premissa, Sócrates é calvo. O que é calvo? Careca. Logo, todo homem é calvo. Então, quando a gente pega esse sofisma, e é um sofisma clássico para a gente explicar, é quando você pega premissas verdadeiras e chega a conclusões falsas. Por exemplo, Sócrates é homem, verdade. Sócrates é calvo, verdade. Logo, todo homem
é calvo. Isso já é uma mentira. Então, essa era a questão principal de Sócrates contra os sofistas. Então, Sócrates discordava dos sofistas porque dizia, Sócrates, que esses não tinham amor pela verdade. Eles defendiam qualquer posição desde que fosse vantajosa. Então, é a arte da retórica, de você pegar palavras, verdades e distorcer essa verdade. Hoje, por exemplo, no mundo que a gente vive, a gente chama isso aí um tanto de fake news, né? Então as pessoas pegam algumas falas, algumas partes de qualquer discurso e transforma aquilo na direção que ela bem entende. Ou ela tenta pega algumas questões fundamentais de valores verdadeiros e distorce esses valores verdadeiros de modo a conclusões falsas. Então isso é um sofisma. No início, com a decadência da aristocracia e o início do período clássico, do período antropológico, onde o homem começa a ser olhado, você tem esse grupo de sofistas. Sócrates até concordava com os sofistas que a educação dos poetas precisava ser superada, porque a educação dos poetas ainda era baseada na mitologia, mas propunha que antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, era necessário, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Tem uma máxima do Sócrates que você já vai saber, que você lembra, que é conhece-te a ti mesmo. Então é uma necessidade que Sócrates mostra do homem ter o autoconhecimento. E esse autoconhecimento é a condição de todos os outros conhecimentos verdadeiros. É que se diz que o período socrático, por isso que se diz que o período socrático é um período antropológico, que é voltado para o conhecimento do homem, particularmente do seu espírito e da sua capacidade para conhecer a verdade. Então, o que Sócrates começa a chamar, e por que a gente chama esse período clássico também de um período antropológico, porque é voltado para o conhecimento do homem, então do seu espírito e da sua capacidade para conhecer a verdade. Então, umas ideias de Sócrates, por exemplo, só sei que nada sei. Essa é uma frase clássica que todo mundo conhece, né? Então, a essência da própria ignorância é o começo da filosofia. Lembre-se e pense o seguinte, existe uma diferença entre ignorância e burrice. Quando burro é o que você não... Porque a gente diz, né? Burro é aquele que não consegue entender, ou que não tem capacidade de cognição. A ignorância é a falta de conhecimento em qualquer matéria. Por exemplo, todo mundo hoje é ignorante em relação ao coronavírus. Ninguém sabe direito como ele se comporta. Os médicos mesmo, cada hora, dizem uma coisa. Por quê? É ignorância, falta de conhecimento. Então, quando eu digo que só sei que nada sei, é a consciência da minha própria ignorância em relação a muita coisa. E esse é um início importantíssimo para qualquer um de nós, né? Então, Sócrates, ele procurava a essência das coisas. Então, a definição daquilo que uma coisa é, de uma ideia, um valor verdadeiramente, né? No seu livro aí, ele tem na página 75, tem uma coisa interessante, que diz assim, alguém diz para Sócrates, Sócrates, estou apaixonado. No seu livro, na página azulzinha aqui da página 75. Sócrates, estou apaixonado. Que coisa boa, amigo, parabéns. Mas conte-me uma coisa, o que é a paixão? É algo assim como ficar emocionado ao lado da pessoa, quer ficar ao seu lado o tempo todo, gostar de abraçá-la, sentir o coração batendo quando ela chega. Então é assim que funciona a paixão? É isso mesmo. E quem te contou isso? Sei lá, todo mundo diz. E o que todo mundo diz é verdade? Então, assim, não é porque todo mundo diz que a gente tem um conceito. A gente vai ver que é a prática do Sócrates, que a gente chama de maiêutica. É a maiêutica. A gente vai ver isso mais tarde. Maiêutica. A maiêutica é o parto. São perguntas que fazem com que a pessoa mesmo chegue à verdade, é o tirar dela, da própria pessoa, a verdade. A gente percebe isso, que muitas vezes a gente sabe o que é a verdade, ou sabe o que deve ser feito, mas precisam ser essas perguntas, né? Então, as ideias de Sócrates é essa, né? Chegar à essência,
ao conceito das coisas. Então, o conceito não é uma mera opinião que temos de nós mesmos, das coisas, das ideias e dos valores. Então, o conceito é uma ideia verdadeira daquilo que nós temos de nós mesmos, das coisas, das ideias. Pense assim, a gente vinha do mundo, eu quero que você construa isso na sua cabeça. A gente vinha do mundo mitológico, onde você dava conta de todas as coisas a partir da ação dos deuses, das teogonias e das cosmogonias, das forças dos deuses que agiam no mundo. Começa a se questionar isso. E aí você vinha de um tempo de determinismo sobrenatural, você passa agora para um período de determinismo natural, que é a tentativa de resposta e busca da verdade na natureza. Então você tem o aparecimento da physis, você tem o aparecimento da arqué, que é o elemento fundamental que dá origem de todas as coisas, é a causa fundamental, e você tem o logos, que é o discurso racional porque as coisas acontecem. Agora a gente sai desse período pré-socrático da natureza e a gente começa a entrar agora num período antropológico, onde o homem toma o centro, porque as perguntas agora já não dão mais conta somente da existência das coisas. É necessário buscar então o próprio homem, a entender o próprio homem, os conceitos que dizem a respeito de nós mesmos. Então é a busca desses conceitos que falam quando o homem aparece, quando os valores aparecem. Então é a busca do bem, é a busca pelas virtudes, é a busca do que é ético. A gente começa a discutir essas coisas agora no período socrático, e isso vai se desenvolver um pouco mais com Platão, e depois com Aristóteles, que a gente vai ver agora, nesse nosso bimestre agora, falando de Platão e falando também de Aristóteles, que vai sistematizar as ideias um pouco. Então a gente vai ainda ver isso. Então a filosofia ela vai se voltar para as questões humanas, no plano da ação dos comportamentos, dos valores, das ideias, das crenças. Então se preocupa com as questões morais e políticas. Agora é o cidadão que é olhado por conta do nascimento da democracia, como esse cidadão se comporta no mundo. Então, o ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento, ou no homem como ser racional, capaz de conhecer a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão. Então, o pensamento deve oferecer a si mesmo os caminhos próprios, critérios próprios e meios próprios para saber o que é verdadeiro e como alcançá-lo em tudo o que investigamos. Então a filosofia ela vai estar voltada agora para a definição das virtudes e como alcançá-la em tudo o que investigamos. Então agora ela começa a se preocupar isso, com os valores, com as ideias, com as crenças. Então cabe à filosofia encontrar a definição, o conceito, a essência dessas virtudes, para além da multiplicidade das opiniões contrárias e diferentes. Não interessa o que eu penso, o que o outro pensa, é a gente achar a virtude pela virtude, é achar o supremo bem. E aí essas vão ser as discussões desses períodos socráticos agora, né? Dessas discussões a respeito do que é bem, o que é belo, o que é puro, o que é justo. Então você começa a pensar sobre essas coisas olhando para o homem. Então, o Sócrates, uma das ideias dele, então, das ideias de Sócrates, é feita uma separação radical, que de um lado a opinião e as imagens das coisas, trazida pelos nossos órgãos dos sentidos, nossos hábitos, pelas tradições, pelos interesses, e de outro lado a gente vai ter os conceitos ou as ideias. Então, de um lado você tem aquilo que os nossos órgãos sensoriais tomam e são trazidas pela tradição da vida, e de um outro lado você vai ter os conceitos verdadeiros. Então as ideias se referem à essência invisível e verdadeira das coisas e só podem ser alcançadas pelo pensamento puro, que afasta os dados sensoriais, os hábitos recebidos, os preconceitos, as opiniões. Então lembra que a gente falou lá que a ideia, lá no começo das aulas, a gente falou que a ideia da filosofia é um uso do juízo, né? Da gente estar saindo dos preconceitos, das opiniões já, que a gente consiga olhar para as coisas sem ficar com preconceito, né? A gente já sabendo o que pensa. Então, e hoje a gente vê muito isso, né?
as discussões, as pessoas não estão abertas para discutir os assuntos fora do seu próprio mundo já. Então a reflexão é esse trabalho, né, do pensamento. São tomados como uma reflexão, como uma purificação intelectual, que permite ao espírito humano conhecer a verdade invisível, imutável, universal e necessária. Então a opinião, as percepções e imagens sensoriais são consideradas falsas, mentirosas, mutáveis, inconsistentes, contraditórias ou devem ser abandonadas para que o pensamento siga seu próprio caminho no conhecimento verdadeiro. Então o que Sócrates propõe é isso: olha, a gente não pode confiar nos nossos próprios sentimentos, como a gente leu aqui nesse texto, né? O que é paixão? Ah, paixão é o que eu sinto assim, assim, assim. Quem te disse que é assim? Como é que você sabe que isso é verdade? Então, essas questões inquietantes sobre coisas que já estavam planificadas, já estavam consolidadas, que começa a se discutir dentro do período socrático agora com Sócrates, né? Então, se você tem a diferença entre os sofistas de um lado e Sócrates e Platão de outro, é dada pelo fato de que os sofistas aceitam a verdade das opiniões e das percepções sensoriais e trabalham com elas para produzir argumentos de persuasão. Então você tem essas tradições, essas coisas, e você traz pensamentos que vão produzir verdades, entre aspas, baseados nessas percepções. Já Sócrates e Platão consideram as opiniões e percepções sensoriais, as imagens das coisas, como fontes de erro, mentira e falsidade. Então, formas imperfeitas do conhecimento que nunca alcançam a verdade pela plena percepção. Então, a gente vai ver depois que o principal nome desse período é Aristóteles, mas a gente vai ver isso mais tarde. Por hoje, então, é importante a gente pensar o seguinte: olha, a gente está entrando agora no período clássico, saímos. Eu quero que você pense assim, ó, guarde isso na tua cabeça. Chaves epistêmicas. O que são chaves epistêmicas? Chaves do conhecimento. Como que o conhecimento foi se estabelecendo na história? Então você primeiro tem um determinismo, sobrenatural. Que é a ideia aqui dos mitos, que você explica o mundo a partir dos deuses. Depois você tem um determinismo natural. A ideia da physis aqui. E você tem o período pré-socrático, que é você explica e dá o conhecimento a partir da natureza, um elemento fundamental que dá conta de todas as coisas. E aí, agora a gente começa a entrar num período antropológico, a gente vai entrar no período antropológico ou socrático, que o homem começa a ser a medida das coisas. Começa a ser, a partir desse homem, começa a se pensar e nasce o cidadão e começa a se pensar a partir do homem. E agora a gente tem o período socrático, e nesse período socrático, quem que a gente vai ter? Sócrates, Platão, que é discípulo de Sócrates, e Aristóteles. E a gente vai ver um a um aí. Sócrates não tem nada escrito, as coisas que escreve, que Sócrates a gente tem, vem tudo de Platão, e a gente vai começar a perceber, quando ele fala dessas ideias de conceito, a gente vai falar do clássico dele lá, que é o mito da caverna, como que funciona, e depois um período de sistematização, que a gente vai chamar de período sistemático das ideias, que é o período aristotélico, que Aristóteles é muito mais... ele tem um olhar sobre todas as áreas e ele se manifesta ou ele se coloca em todas as áreas, ok? Então a gente vai
caminhar nessa direção. Você depois vai ter aí, eu gostaria que você começasse a fazer as atividades do seu livro, que tá lá no PES, você olha aí, junto lá com as orientações das páginas que você precisa dar uma olhada. E eu gostaria que você lesse o seu livro também, porque essa foi uma ideia introdutória. Na próxima aula, então, a gente vem já entrando no Sócrates e depois Platão e Aristóteles. Beleza? Abraços, Deus abençoe vocês.